Olá, muito bem-vindos a mais um Estar Bem, sempre aqui pelo Pou Stream, lembrando que agora nós estamos em novo horário, aos domingos, às 20h30. Nós estamos no ar para Sicredi Origens RS. Neste fim de ano, o Sicredi celebra mais do que resultados, celebra gente, encontros, laços e cuidado. Uma cooperativa que acredita que cooperar faz parte da nossa natureza e que sabe que quando todos juntam as forças, o impacto é maior. Sicredi é ter com quem contar. E também para a clínica Dr. Gilberto Nunes, cardiologia intervencionista. Nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos, Home 7200, sofisticação, originalidade, tudo para a sua casa, e Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Vocês podem nos assistir ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha, nossos aplicativos próprios para Android e iOS e também no sistema Roku, que aí você pode nos assistir em todas as TVs, tablets e celulares. Bom, nós estamos chegando no final do ano, né? Nós estamos entrando na nossa última semana do ano e tá todo mundo preocupado. Vem Natal, vem Ano Novo, às vezes, né, aquela comida um pouquinho mais diferente, um momento de celebração. E como fica a dieta nesse meio tempo? Eu estou recebendo a doutora Luísa Pereira Lima, da Vert Clinic. Boa noite! Boa noite! Bem-vinda novamente. Obrigada! Então, doutora, como é que a gente pode manter o foco, as metas, para não se perder neste final de ano? Olha, vamos lá. Acho que uma das primeiras dicas para essas refeições maiores que a gente vai passar, a ceia de Natal, às vezes o almoço do dia 25, é começar pela fibra e pela proteína que tem lá disponível na ceia. Então, a gente sabe que são esses dois grupos alimentares que mais geram saciedade e nos ajudam a consumir menos quantidade. Então, a gente começar pela, né, enfim, saladas, as verduras, tudo é fibra, isso enche o nosso estômago e demora mais tempo para ser digerido, isso já vai saciando. Proteína é o grupo geralmente, né, de carnes, e aí cada um na sua casa, né, faz a sua ceia, mas focar nesses dois grupos. O carboidrato, ele não é um vilão da história, a gente não precisa ter medo dele, mas ele tende a nos saciar menos, né, ele tem uma digestão um tanto mais rápida, então a gente evita, né, começar por ele justamente para a gente ter ali um controle maior da nossa saciedade e também porque essa combinação da fibra com o carboidrato, ou seja, por exemplo, ao invés de eu comer, sei lá, um arroz sozinho, eu estou colocando ali uma verdura junto, isso diminui um pico de glicose, um pico de insulina que isso causa no sangue, isso ajuda também para quem está buscando aí um processo de emagrecimento. Então, esses cuidados, né, de priorização. Além disso, uma dica que eu gosto bastante para quem não tem contraindicação, mas tem, por exemplo, o Whey Protein, que é um suplemento que é pura proteína. Isso ajuda muito nessas refeições maiores, tomar um whey logo antes ali, né? Uns 30 minutos antes de entrar, por exemplo, no jantar, no almoço, porque tu já entra mais saciado. Isso te dá um poder de escolha. Se eu sento numa mesa, né, de família, né, começa a entrada disso, né, sei lá, um pãozinho, uma brusca, eu vou ir comendo o que vem passando, porque eu tô com fome, isso é natural. Agora, se eu tô saciada, eu já tenho outro poder de escolha, de barganha, que eu vou entendendo o que realmente eu quero. Então, entrar nessas refeições maiores, já saciada, com auxílio do whey, para quem, obviamente, não tem nenhuma contraindicação, começar pela proteína e pela fibra. Em relação ao álcool, que a gente sabe que também no final de ano é algo mais presente aí nos eventos, e aí a gente brinca até lá na Verte, que é o efeito taça, ou seja, não necessariamente eu preciso ter um álcool dentro da taça, né? Se eu vou beber, por exemplo, uma água com gás, uma tônica, botar um limão espremido, eu não preciso tomar num copo comum, eu posso botar numa taça e fazer aquele mesmo efeito social de estar bebendo, porque muita gente bebe, nem tanto porque quer o álcool em si, mas porque Momento de celebração celebração, mesmo. exatamente. Então a gente celebra, faz o mesmo efeito ali social com a taça. E para quem vai beber álcool mesmo, intercalar
copos de água, né? Por exemplo, tomando uma taça de vinho, intercala com uma taça de água para não ficar só no álcool, porque o álcool é muita caloria líquida. E as sobremesas, que também, né? É o grande problema, né? Talvez seja um dos maiores problemas. E aí eu, né, acho que uma das maiores dicas também é isso de ter intenção ao comer. Não tem problema comer doce, mas tentar escolher aquele que realmente quer. Então, geralmente tem várias opções na mesa e tirar aquela configuração mental de ir provando e querendo comer tudo. Não, né? Fazer um mapeamento ali, o que realmente eu gosto. E aí, uma porção menor, comer devagarinho para aproveitar aquilo. Frutas também, né? Muitas vezes ajuda ali a vontade do doce. Então, assim, são dicas, né, de mitigar aí as calorias, mas não é um final de ano que vai estragar aí o processo de quem está buscando emagrecimento, desde que tenha Um equilíbrio, né? Exatamente. Porque tem aquela frase que brincam muito, né? O problema não é o que acontece entre o Natal e o Ano Novo, né? E sim entre o Ano Novo e o Natal, né? Perfeito. Então a gente tem que aproveitar, porque não adianta, é um momento de celebração, né? De união, e a gente acaba fazendo realmente aqueles alimentos mais gostosos, né? Mais de final de ano. Eu acho que também se a gente controlar a quantidade já ajuda, né? Muito. E assim, uma coisa que também é muito legal é a atividade física, né? As pessoas geralmente nessa época do ano ou estão na praia, ou estão no interior, ou mesmo onde estiver, pelo menos uma caminhada, mas lembrando que o exercício físico ele é incapaz de compensar um excesso da comida mesmo, assim. Então essa ideia, né, de eu vou comer, né, sem pensar, mas amanhã eu vou dar uma caminhada na praia, não vai compensar. Esquece. Então, realmente tem que cuidar, assim, do volume do que for comer. Sim, então também não acho que aquela máxima que no final do ano a gente coloca, né? Faz aquela revisão do que aconteceu durante o ano, o que pretende para o ano novo. E normalmente acho que um dos maiores desejos de todo mundo assim, o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou começar uma atividade física, eu vou mudar. E será que a gente tem que esperar até o final do ano? Já dá para começar alguma coisa agora? Já, na verdade tem que começar hoje, né? Não tem, até teve um estudo muito legal que já mostrou que uma das maiores promessas de início de ano é o desejo de emagrecer. Tá lá na listinha, né? Do esse ano eu vou. E final do primeiro mês já tem a maioria desistindo estatisticamente o projeto, né? Aí fica para o ano que vem. Então, assim, a verdade mesmo é que quando a gente quer construir uma mudança de estilo de vida, isso demanda consistência, planejamento, demanda resiliência, porque, né, não é fácil. E eu sempre digo, assim, eu acho que é mais motivador eu terminar o ano já com o meu projeto em andamento do que essa percepção de vou largar tudo e ano que vem eu penso, porque, na verdade, a vida inteira a gente vai ter que cuidar disso. Agora, falando de quem tem obesidade, né, como uma doença que a obesidade é, o corpo ele vai estar sempre configurado para tentar te fazer voltar para o teu peso anterior. Então, não adianta eu buscar essas soluções de curto prazo, né? Eu tenho que entender que isso é uma questão que eu vou ter que levar para a minha vida. Isso tem que ser prazeroso, não pode ser restrito, não pode ser radical. Então, o que me traz essa ideia de que eu começo ano que vem? Bom, já que eu vou me privar de tudo, eu vou aproveitar agora e eu começo ano que vem. Mas isso é um pensamento errado, porque para emagrecer eu não preciso me privar de tudo, eu não devo me privar de tudo, eu preciso achar equilíbrio. E acho que essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo lá na Vert. Assim, geralmente as pessoas têm esse olhar do tudo ou nada. 0 ou 100%. Ou eu vou fazer tudo perfeito, ou então eu só começo ano que vem, entende? E não é, a gente tem que achar esse equilíbrio. Um grande exemplo, né, o Fabiano, ele é uma história que é muito emblemática. Não sei se quer compartilhar, Vanessa, né? Mas ele é uma pessoa que teve exatamente esse mindset, esse olhar do eu começo ano que vem, porque ele foi lá na Vert, ele conheceu o projeto, fez a avaliação e decidiu iniciar, eu me lembro, em janeiro. Com essa ideia do agora não. E no meio do caminho, né, ele mesmo compartilha. Ele acabou, né, infelizmente, tendo um infarto, que ali eu acho que realmente ele percebeu que ele realmente precisava dessa mudança, não era só uma questão de estética, em questão do peso, né, que era realmente a questão de saúde dele.
e ele realmente mudou e continuou nessa nova etapa de vida dele, né? Porque às vezes também a pessoa tem aquele susto, muda, mas depois parece que a gente dá uma esquecidinha do que aconteceu, né? E volta aqueles velhos hábitos que tu falou que é muito fácil realmente, né? O peso voltar, né? Então, ele conseguiu e consegue até hoje manter, que eu acho que isso é muito importante. Isso é muito também através do método que a Verte tem, porque faz a pessoa mudar, se conhecer, eu acho que ter uma relação melhor com os alimentos e realmente ter um equilíbrio. O equilíbrio da atividade física, o equilíbrio alimentar. Eu acho que está tudo em conjunto, né? É um conjunto. Hoje mesmo eu estava falando com um paciente sobre isso. Imaginem uma frente de batalha, assim, que eu vou entrar com vários soldadinhos nela, né? Se eu depositar todas as minhas fichas em um soldado e por qualquer razão esse soldado sai da frente da batalha, eu vou perder a guerra. Então, assim, quando eu penso em emagrecer, eu tenho que pensar na alimentação, na atividade física, na qualidade de sono, na regulação do estresse. Em alguns casos, a gente, né, tem indicação também de uso farmacológico, mas se eu depositar o meu projeto de emagrecimento em um foco e por qualquer razão aquilo cai fora, eu vou reganhar. Exemplo, vou fazer uma dieta radical. Não faço tanta atividade física, não durmo bem, eu estou sempre estressado, mas eu vou cortar tudo, eu vou cortar açúcar, eu vou cortar carboidrato. A pessoa vai literalmente contar no calendário quantos dias ela está conseguindo fazer aquilo. E é por isso uma das maiores taxas de abandono desse projeto de emagrecimento. A pessoa vai com toda a motivação, todo o desejo, por exemplo, virada do ano. Aí qual é a mentalidade? Vou cortar tudo para ter resultado rápido. E começa um sofrimento. E aí chega ali final do mês, ou tá frustrado porque não tá, né, com o resultado que quer, ou até tá tendo resultado, mas aquilo não tem como sustentar. Tem várias coisas que podem estar associadas para dar aquele resultado. Aquele metabolismo pode não estar, pode estar mais lento, né? Mas essa eu vou te falar. É muito comum as pessoas, né? Eu já ouvi muito me dizer assim, mas meu metabolismo é lento. Vou te falar, metabolismo lento é um diagnóstico raro, não é muito comum. Geralmente, né, o que não está acontecendo é uma estratégia adequada para aquela pessoa, mas é muito difícil com uma estratégia adequada a pessoa não responder, porque pensa, metabolismo lento é aquele metabolismo que, apesar de tudo que eu faço de forma estratégica, meu corpo não responde. Sim. Isso não é comum, né? Geralmente tem até alguma coisa aí por trás que a gente tem que investigar. Então, assim, para a maioria das pessoas, o corpo responde, só que ele precisa ter uma estratégia legal. Óbvio que depois da menopausa, com a idade, muitas coisas vão mudando do ponto de vista metabólico, isso é verdade, mas que não impedem de ter o resultado, entende? Então, é uma ideia, assim, do começar para o ano que vem, que eu acho que ele acaba incutindo na pessoa a ideia de que vai ter que largar tudo aquilo que gosta, por isso que eu deixo para depois. Quando, na verdade, não, é achar equilíbrio. O Fabiano é um baita exemplo de sustentação do resultado, porque agora está fechando um ano, né? Eu até vi que ele postou sobre esse um ano do infarto dele, e vai fechar um ano que ele está já, né, de forma consistente mantendo o resultado. E isso é tratar a obesidade. Ele está feliz, ele segue em eventos, né? A gente se encontra daqui a pouco, ele, hoje eu tenho, não sei lá, e aonde, ele toda hora tem alguma coisa, muitas vezes que envolve comida, né? Sim. E é uma vigilância constante, né? Mesmo depois que eu alcancei o meu resultado, não é aqui estou, aqui estarei. Eu tenho que estar sempre cuidando para não voltar. A obesidade ela é uma doença crônica, o corpo está configurado para te fazer voltar para o teu peso anterior. E aí, quando a pessoa entende isso, que tem que ser um processo prazeroso, com equilíbrio, ele pode ser rápido, né? Às vezes também tem essa ideia de, eu preciso perder peso rápido, então eu vou sair cortando tudo. Não, é possível perder peso rápido sem sair cortando tudo. Só que tem que ter uma estratégia por trás. Então, quando eu entendo que é multifatorial, que eu vou entrar numa frente de batalha com vários soldados, eu vou distribuir essa força para que eu consiga levar esse resultado comigo, é aí que a chave vira, né? E não algo sofrido que eu estou contando no calendário quantos dias eu vou fazer. Isso aí ninguém aguenta, né? É verdade, não, isso é muito importante do método VERT, né? Porque às vezes as pessoas, como tu falaste, acabam cortando alimentos e ficam com medo de comer outros, que às vezes aqueles que têm maior receio podem ser todo o diferencial na estrutura alimentar daquele paciente. Então é importante realmente tu ter um acompanhamento médico do nutricionista,
né, de um educador físico, tudo para realmente individualizado, claro, né, porque cada paciente, né, cada indivíduo é único, para realmente conseguir chegar nesse resultado e manter e ser prazeroso. Porque como é fácil, às vezes, até quando a gente é mais novo, é incrível, eu me lembro, sei lá, quantos anos atrás, vamos deixar assim, mas tu equilibrava um pouquinho a dieta, fazia uma atividade física, o corpo respondia muito rápido. E hoje a gente vê que não é tanto. Então a gente também tem que conhecer o nosso corpo, Exatamente. né? Saber, às vezes, pode ter alguma alteração também. Agora já ficou até meio assim, questão de tireoide, Tá todo certo. mundo fala muito, né? Que a grande vilã é tireoide, necessariamente a gente sabe que não é, né? Mas a gente tem que ter esse conhecimento. É preciso ter um médico nos acompanhando e mostrando realmente qual vai ser o melhor caminho para tu chegar nesse resultado. Para tu também em casa não se frustrar, porque infelizmente a internet tem muita coisa, né? E não necessariamente a que funcionou para alguém vai funcionar para outra pessoa. Hoje eu vou te falar que eu acho que isso é uma das maiores dificuldades, assim, né? Essas informações aí de internet que as pessoas ficam, na verdade, desinformadas e a gente tem que fazer muito trabalho de educação mesmo daquilo que realmente tem evidência científica versus do que não tem. E essa ideia do sofrimento, da tentativa solo, isso geralmente atrasa, né, o resultado, porque sim, podem ter questões de tireoide, hormonais, a idade, a gente sabe que reduz o metabolismo, tudo isso tem toda a razão, mas geralmente isso não são fatores impeditivos de resultado, né? A gente, na verdade, precisa conhecer metabolicamente cada um e entender o que funciona para cada um. Não existe um plano padrão. Inclusive, né, acho que essa é uma das maiores perguntas, assim, qual é a dieta que mais emagrece? Pelo amor de Deus, tem paciente que fala me sacudir para querer saber, e os estudos já testaram isso, e não tem nenhuma dieta que seja superior uma em relação à outra. O que é melhor para perder peso, doutora Luísa? É fazer jejum intermitente, é comer de 3 em 3 horas, é fazer cetogênica, low carb? Em longo prazo, nenhuma dessas dietas vai trazer um resultado melhor uma em relação à outra. Até a low carb, que é uma dieta muito procurada, porque traz um resultado mais rápido, ela é também uma das dietas de maior taxa de reganho. Então não adianta nada, né? Na verdade, eu só disfunciono o meu metabolismo. Então a gente realmente precisa entender que o que funciona é aquilo que é individualizado. E para isso a gente tem que acompanhar de perto, né? Lá na Verte a gente faz, por exemplo, avaliação corporal toda semana, a cada 7 dias, porque o que funciona para ti pode não funcionar para mim, né? E a gente tem que entender como que cada corpo responde. E isso só olhando o paciente de perto e engajando ele, né? Acho que quando a gente vê, o ser humano é assim, quando a gente vê resultado, a gente se motiva, a gente quer enxergar o resultado, mas, de novo, para a gente ter um resultado rápido, a gente não precisa estar sofrendo, pelo contrário, a gente tem que, essa é a grande sacada, achar um resultado rápido e ao mesmo tempo com prazer, essa é a grande dificuldade, sair cortando tudo qualquer um faz, né? Não precisa de acompanhamento para sair cortando tudo, só que isso não vai levar manter, o resultado adiante, não tem como. E é muito interessante do scanner, até onde a gente tem que trazer uma imagem assim para a gente mostrar num vídeo, né? Porque consegue ver realmente a evolução de todo o tratamento e também acompanhar, porque às vezes tu faz uma dieta em casa, às vezes tu acaba perdendo muita massa magra também, né? E com o scanner tu consegue fazer esse acompanhamento e realmente tu ter um resultado que tu vai conseguir sustentar. Olha, essas dietas muito restritas, né, e radicais, e geralmente por conta própria, sem um acompanhamento, ou até o uso de fármacos, né, que agora a gente sabe que está bem mais controlado, porque exige agora receita médica, mas até pouco tempo atrás não exigia. Então, o que a gente via era uma perda de massa muscular, de massa magra, à torto e direito, né, e isso acabava gerando um problema, porque isso disfunciona o metabolismo. Então, se a pessoa quer perder 10 quilos e ela está vendo a balança cair, mas na verdade ela está perdendo mais músculo, ela está criando um problemão no colo, né? Um problema é eu ter excesso de gordura no meu corpo, isso já é um problema. Agora tu vai ganhar um problema ainda maior se junto disso tu tiver uma perda de massa muscular muito importante. Então, pensando em expectativa de vida, em saúde e também estética, porque eu sei que no fim o que mais as pessoas, né, geralmente querem é a questão estética, então isso também traz um ponto negativo para a estética, que é a sarcopenia, a pessoa fica atrofiada, que daí veio a história da cabeça de Ozempic, rosto de Ozempic, é daí, né? Então a pessoa começa a ficar
atrofiada e dá aquele efeito de uma cabeça grande. Então, emagrecer, tratar obesidade, sobrepeso, não é perder peso, é perder gordura e sustentar, preservar a massa muscular. Tanto esteticamente quanto em relação à saúde, isso aí é chave para conseguir sustentar esse resultado em longo prazo. Importantíssimo, né? Então, quem está assistindo já teve várias dicas, né, para esse período, mas também a dica principal, acho que foi a que tu disseste, né? Não deixe para amanhã o que tu pode começar hoje, né? Eu digo assim, ó, gamifica o processo, sabe? Dá um desafio para o teu próprio cérebro, assim, em termos de recompensa. Isso começa hoje, né? Hoje é segunda-feira, o Dia Mundial. Né? Na verdade, vocês vão estar vendo o programa no domingo, né? Então, amanhã vocês vão começar oficialmente a segunda-feira. Então, a gente precisa achar algum gancho, algum gatilho de recompensa. Isso é muito importante porque o cérebro precisa disso. Jogo, comida, bebida, compra, tudo isso dá dopamina, dá prazer para o cérebro. Então, torna o processo um jogo. Pega um planner, né? Faz todos os dias um check, uma marcação de quando tu conseguiu fazer aquela ação. A gente tem um planner que a gente já disponibilizou aqui para estar bem, né? Ele está disponível lá no link da bio, junto com toda a grade de programação, ali dos programas antigos também, quem está nos assistindo quer saber um pouquinho mais, a doutora Luísa já esteve em outros programas comigo durante o ano, então é só acessar lá, tem esse planner bem explicadinho ali, é imperdível, né? E muda. Muda, porque isso faz com que tu fique o tempo inteiro te desafiando, cola isso na geladeira e começa hoje, né? Começa de forma que a gente não estabeleça objeções que, na verdade, só atrasam o processo. Pensa, eu vou fechar 2025 já com o meu projeto em andamento. Janeiro já vai ser um mês que, né, eu vou estar com isso em funcionamento. Isso aí faz muita diferença. E, né, a gente está agora uma semana para o ano novo, né? Então, daqui até o ano novo, a gente vai conseguir pelo menos desinchar, né? Pensa assim, já vou ter um resultado rápido, porque qualquer mudança que eu já limite agora o meu excesso de calorias, pelo menos desinchar, eu já vou ter desinchado para virada. Então, bora! E não precisa começar radicalmente, como tu falaste, né? Não. É aos pouquinhos, cuidando da alimentação. Eu achei bem interessante esse fato da gente fazer daqui a pouco um lanchinho, antes comer uma proteína para não chegar com tanta fome, porque realmente são alimentos que são mais tentadores, né? E a reunião, tu acaba realmente brindando, tu olha ali, acaba petiscando alguma coisa a mais, ter um pouquinho de consciência no que a gente vai se alimentar, né? Exemplo, né? Eu entrei na ceia, daí tem, sei lá, pãozinho com molhinho, queijos, e às vezes é muito comum ter, por exemplo, ovo de codorna. Vai pelo ovo, né? O ovinho de codorna, ele é pura proteína, depois nada impede de comer um pãozinho e tal. Mas esse é o olhar que a gente tem que ter, né? Onde que está a minha fonte de proteína? Onde que está a fonte de fibra? Isso sacia e aí te permite comer menos pão, menos queijo, né? Então, é uma eterna negociação, e acho que a palavra é comer com intenção. Não tem problema nenhum comer o doce, comer o prato da ceia, mas escolhe aquilo que tu realmente gosta, aquilo que tu quer. E não aquilo do tipo, eu vou me servir porque tem tudo, porque sabe? Quero experimentar tudo também. Não, calma, vamos ver o que realmente gosto. Estar saciado é importante, porque se eu tiver com fome, acabou. Sim. Aí... Então, cuidar o que for se alimentar, manter-se hidratado, né? Equilíbrio muitíssimo importante. Com a bebida alcoólica. Centro da fome e da sede é o mesmo no cérebro. Então, às vezes eu estou com sede e eu como, entende? Então, estar bem hidratado é importante para, em geral, é muito cálculo pelo peso, mas em geral mais de 2 litros de água por dia. E a atividade física, não adianta a gente querer compensar depois, né? Até ela ajuda, é melhor fazer do que não fazer, né? Atividade física é maravilhoso por todas as razões do universo. Agora, para compensar a comida, não é uma boa tática. Que mais tu deixaria de dicas para quem está nos assistindo? Acho que a dica principal é curtam esse final de ano, não se culpem, né? Acho que aproveitem, é um momento único em família. Acho que isso que a Vanessa trouxe
é muito importante, assim, o resultado ele não depende entre o que acontece, né, entre o Natal e o Ano Novo, e sim entre o Ano Novo e o Natal. Então, curtam sem pé na jaca, com consciência, com intenção, escolham o que realmente gostam, busquem já fazer esse planejamento aí de metas curtas, metas factíveis, para finalizar o ano já pelo menos com um projeto aí de metas. E ao entrar em janeiro, acho que é importante, assim, quando perceber que a motivação está caindo, ter algo que seja muito claro, assim, do porquê que tu quer chegar nesse resultado. Eu acho que escrever, assim, né, qual é a minha motivação de emagrecer? É estético, eu tenho uma festa, é de saúde, eu tive um infarto, não sei o que realmente está me gerando essa motivação. Isso tem que estar tatuado, porque eu preciso estar sempre resgatando essa motivação. A motivação, ela não é constante. Então, lembrem disso. É uma das maiores metas de janeiro e também uma das maiores índices aí de metas desistidas em tão pouco tempo, assim, porque, né, a gente acaba flutuando na motivação, e ter claro do porquê que tu quer chegar lá ajuda a resgatar. Importante também, quem quiser, né? Acho que não queres deixar a página, pelo menos da Verte, para acessar um acompanhamento individualizado, com resultado, com ciência aplicada, né? Tenho muito orgulho da Verte. A Verte, ela é uma clínica que trabalha 100% baseada em evidência científica, é uma equipe muito coesa, a gente trabalha de forma integrada, e para quem vive nessa dificuldade de efeito sanfona, de perda de reganho, obesidade, sobrepeso, que tem como prioridade ganhar expectativa de vida, ou seja, eu quero ganhar anos de vida, esse é o meu desejo para o ano novo. A estética, ela é uma consequência. Então, quando a gente realmente emagrece de dentro para fora, a estética, ela é uma consequência e o paciente ganha anos de vida. Então, a Verte, ela tem esse acompanhamento que ele é próximo, ele é semanal, ele é integrado, tem nutricionista, educador físico, acompanhamento médico, psicológico. A gente faz avaliação física toda semana, a gente tem o paciente, né, na nossa mão aí para conseguir ajudar vocês a chegarem no objetivo. Mas muito mais do que chegar no objetivo é sustentar esse resultado para a vida. Então, eu fico muito orgulhosa, assim, do projeto da Verte, porque não é um projeto de o desafio das X semanas, e sim um projeto de vida para os pacientes ganharem saúde. E para quem está buscando a estética, acaba sendo uma consequência também. Muito obrigada, então, doutora Luísa, por mais uma vez estar aqui com a gente. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso programa é sempre domingo às 20 horas. Nós estamos no ar para Sicredi Origens RS. Cooperar está no jeito Sicredi de olhar para o mundo, de cuidar e crescer junto. Uma cooperativa que acredita que as relações transformam realidades com desenvolvimento, proximidade e confiança. Então, neste fim de ano, o Sicredi segue ao seu lado, pronto para um novo ciclo de conquistas. Cooperar faz parte da nossa natureza, Sicredi é ter com quem contar. E também para a clínica Dr. Gilberto Nunes, cardiologia intervencionista. Nós vamos ficando por aqui, um excelente final de ano e até o próximo programa. Tchau!